Fala, meu aluno, tudo bem contigo, amigão? Então agora nessa aula a gente vai falar um teorema, amigão, de extrema importância, que é quando a gente tem raízes complexas sendo raízes de um polinômio que apareça pra gente. Mas aqui a gente vai estar falando de números complexos mesmo, da forma A mais BI. Só que tem um detalhe. Perceba que esse teorema ele só vale quando? Quando os nossos coeficientes forem números reais. Quando você tiver qualquer polinômio de coeficientes reais, olha o que vai acontecer. Se o número complexo for raiz A mais BI, o seu conjugado vai ser da forma A menos BI. E detalhe, na mesma multiplicidade. Então, se por exemplo, se eu tiver um polinômio qualquer, vamos dizer esse daqui, um polinômio com coeficientes reais. Se eu tiver o número i sendo raiz desse camarada, quem também vai ser? Menos i, o seu conjugado. Mas e se esse izinho fosse raiz de multiplicidade 2? Se o i aparece duas vezes, o seu conjugado menos i também irá aparecer duas vezes. Então o que eu quero que você perceba é que quando você trabalha com raízes complexas em polinômios de coeficientes reais, essas raízes elas trabalham aos pares, ou seja, se o complexo é raiz, o conjugado também vai ser, sempre na mesma multiplicidade. Percebeu essa ideia? E por elas agirem aos pares, olha essa observação crucial que vai aparecer para você. Então significa que se eu tiver um polinômio de grau ímpar, o grau tem que ser ímpar. De grau ímpar, se você tiver um polinômio de grau ímpar, com coeficientes reais, o que você pode afirmar? Que tem pelo menos uma raiz real. Pedrinho, como assim? Vamos lá, vou te explicar aqui agora. Olha como é que vai funcionar. Eu não falei para você que essas raízes agem aos pares? Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho um polinômio de grau 3. Se um complexo é raiz, o conjugado também vai ser, não é? Bacana. Então já tenho duas raízes. Eu poderia ter uma terceira raiz complexa, diferente, óbvio, dessas duas? Beleza, se eu tivesse esse camarada sendo raiz, obrigatoriamente o seu conjugado também seria. Pera aí, um polinômio de grau 3 com 4 raízes não faz o menor sentido pra gente. Então é por isso que obrigatoriamente essa minha terceira raiz ela deve ser o quê? Um número real. Porque as raízes complexas em polinômios de coeficientes reais elas agem aos pares. Percebeu essa ideia? Tranquilo isso? Então tome muito cuidado com essa ideia. E vamos brincar aqui. E como é que a gente poderia fazer para obter raízes de um polinômio, por exemplo, desse daqui, olha, do quarto grau. Então eu tenho um polinômio x à quarta menos 2x ao cubo mais 6x quadrado mais 22x mais 13 igual a zero. Olha que coisa linda. E o que a gente sabe desse camarada? Que o número complexo 2 mais 3i é uma das raízes. E eu peço para você obter as outras três. Mas, Pedrinho, seria possível isso? Bem, uma coisa a gente sabe, que se x1 igual a 2 mais 3i é uma das raízes, então eu posso afirmar que x2 igual a 2 menos 3i também é raiz. Por quê? Por causa desse nosso teorema das raízes complexas. Você concorda comigo que todos os coeficientes desse polinômio são números reais? Então, se os coeficientes são reais, se o número complexo é raiz, então o seu conjugado também vai ser. Então, isso daqui ocorreu por quê? Porque o nosso polinômio tem coeficientes reais. Você precisa que ele fale isso aqui para você, ó. Polinômio com coeficientes reais. Beleza? Isso só vai acontecer se o seu polinômio tem coeficientes reais. Mas espera aí, só para facilitar a nossa ideia, a nossa visualização, vamos dizer que 3 fosse raiz desse polinômio. Aí como é que a gente poderia proceder para encontrar essas outras raízes? Espera aí, se 3 é raiz do polinômio, então significa uma coisa. Se eu escolher um divisor onde o 3 também seja raiz, então significa que se 3 é raiz do divisor e do polinômio, então esses camaradas eles são o quê? Divisíveis. Então eu posso efetuar a divisão desse polinômio pelo polinômio que tem o 3 como raiz. Para quê?
para reduzir em uma unidade o seu grau. Aí a gente vai ter esses camaradas o quê? Escrito da forma fatorada, pelo menos com uma fatoração, que seria esse primeiro divisor, vezes um quociente qualquer. Onde esse quociente qualquer, se a gente encontrar as raízes dele, encontraremos o quê? Também as raízes desse polinômio. Então o esquema é a gente aplicar o quê? Repetidas vezes o Brio-Ruffini com as raízes que já temos, para o quê? Ir reduzindo cada vez mais o grau desse polinômio e facilitar a resolução desse nosso problema. Então vamos lá. Eu já sei então que esses dois camaradas são raízes. Então qual vai ser o esquema para a gente proceder? Teremos aqui então 2 mais 3i, que é a nossa primeira raiz. O que faremos? Aplicaremos o Brio-Ruffini. Já com essa raiz aqui. Olha que bacana. E depois, lembrando para aplicar o Brio-Ruffini, colocamos aqui então os coeficientes desse nosso polinômio. Teremos então aqui 1, menos 2, 6 e 22. Aqui está. Mas Pedrinho, e o 13? Tem que colocar todos, não pode esquecer não. Aqui está. Então a gente coloca todos os coeficientes do polinômio. Mas Pedrinho, acho que eu esqueci como é que aplica esse Brio-Ruffini. Esquece não, vem aqui comigo. Qual que é o esquema sempre? Você sempre vai baixar o primeiro coeficiente, nesse caso é o número 1. Depois o que você faz? Multiplica pelo camarada aqui da raiz e soma com o próximo. E vai fazendo isso repetidas vezes. Então, uma vez 2 mais 3i, 2 mais 3i. 2 mais 3i com menos 2, os dois vão cortar. Vai sobrar pra gente 3i. Bacana. Agora o que a gente vai ter? 3i vezes 2 mais 3i. Vamos fazer esse produto aqui? 3i vezes 2, 6i. 3i vezes 3i dá 9i ao quadrado, só que i ao quadrado é menos 1, então vai ficar 6i menos 9. 6i menos 9 mais 6, o 6i repete. 6 menos 9 vai ficar menos 3. Então eu vou ter aqui menos 3 mais 6i. Olha que bacana. Agora o que a gente vai fazer? Vai multiplicar o menos 3 mais 6i com esse camaradinha. Então o que teremos aqui? Faça o produto. Menos 3 vezes 2, menos 6. Menos 3 vezes 3i, menos 9i. 6i vezes 2, mais 12i. 6i vezes 3i daria 18i ao quadrado, só que como i ao quadrado é menos 1, então vai ficar menos 18. Menos 6 com menos 18 dá menos 24. Menos 9i mais 12i vai ficar mais 3i. O que a gente faz agora? Soma esse camarada com o 22. Menos 24 mais 22 vai ficar quanto pra gente? Menos 2 mais 3i. Menos 2 mais 3i. Finalmente, o último camarada. A gente agora vai multiplicar menos 2 mais 3i por 2 mais 3i. Me ajude com esse produto. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 2 vezes 3i dá menos 6i. 3i vezes 2 dá mais 6i. 3i vezes 3i dá 9i ao quadrado, só que como i ao quadrado é menos 1, então ficaremos com menos 9. Menos 4 com menos 9 dá menos 13, 6i menos 6i corta, vai embora. Agora, quanto que é menos 13 mais 13? Zero. Olha que bacana! Então significa que esse camarada aqui, dividido pelo polinômio que tem esse camarada como raiz, o divisor, obteremos esse quociente. Como é que eu sei que esses camaradas são divisíveis? Porque o resto dessa divisão foi igual a zero. Que é aquele último número ali que aparece pra gente. Então, se fôssemos escrever esse camarada, olha como ele ficaria. Então a gente teria que esse polinômio aqui do quarto grau, ele poderia ser escrito dessa forma, como p de x igual a x menos essa raiz que é o divisor, x menos 2 menos 3i, multiplicado por esse quociente. Veja que esse camarada aqui, olha, ele é o nosso quociente. Na verdade, os coeficientes do quociente. Aí como é que ficaria? 1x ao cubo mais 3i x ao quadrado
mais menos 3 mais 6i vezes x. E, finalmente, menos 2 mais 3i. Menos 2 mais 3i. Olha que bacana. Então, isso daqui seria a nossa forma fatorada. O que significa isso, então? Que aqui a gente já teria a primeira partezinha da nossa fatoração. Encontrar as outras raízes equivale a fazer o quê? Encontrar as raízes desse camarada. Mas, espera aí. A gente já não sabe que 2 menos 3i também não é raiz desse cara? Então eu posso pegar esse quociente e fazer uma nova divisão por esse número que aparece aqui pra gente. Então já aproveitaremos esse espaço para realizar outro Brillouin-Ruffini. Agora com esse camarada sendo meu novo dividendo. Aí a gente vai ter um coeficiente final que vai ser o quê? Um quociente final, me desculpe, onde a gente vai estar encontrando as raízes desse camarada. E você percebeu que a gente foi diminuindo em uma unidade esse grau? Aqui era o do quarto grau, aqui apareceu do terceiro. Agora, quando eu fizer o Brillouin-Ruffini de novo, esse do terceiro vai virar o quê? Do segundo. E a gente consegue encontrar as raízes de uma equação de segundo grau? Com certeza. Basta aplicar o quê? Fórmula de Bhaskara. Então, já vou emendar aqui, olha, outro Brillouin-Ruffini. Pronto. Deixa eu só chegar isso aqui um pouquinho mais para lá. Só para ficar mais organizado aqui pra gente. Pronto. Então aqui era o 13 e aqui 0. Bacana. Então sempre vai ter que aparecer 0 aqui, viu? Se aparecer um número diferente de 0 é porque não é raiz. Então vamos lá. Me ajude a efetuar agora esse Brillouin-Ruffini novamente. Pronto. Aqui está. Está menos torto. Então vamos lá. Pedrinho, como é que eu aplico mesmo o Brillouin-Ruffini? Desça o primeiro número. Depois, multiplica por esse que está sozinho e soma com o próximo. Então vamos lá. 1 vezes 2 menos 3i, 2 menos 3i. 2 menos 3i com 3i. O 3i e o menos 3i corta. Resultado, então, vai sobrar 2. Agora aqui. 2 vezes 2, 4. 2 vezes menos 3i, menos 6i. 4i menos 6i. Desculpa, 4 menos 6i. Com menos 3 mais 6i, o 6i vai cortar com menos 6i. Sobrando 4 menos 3, que dá 1. Agora, finalmente, o último. 1 vezes 2, 2. 1 vezes menos 3i, menos 3i. 2 menos 3i com menos 2 mais 3i, qual o resultado final? 0. Cortou tudo. Perceba, então, olha aqui que bacana, que novamente meu último número foi 0. E por que meu último número foi 0? Porque esse camarada também é raiz. Então, olha que legal. Significa que a forma fatorada daquele polinômio, eu consegui reduzi-la 2 vezes. Então, aquele polinômio p de x, ele pode ser escrito dessa forma, como x menos essa raiz, x menos 2 menos 3i, vezes x menos essa raiz, é só trocar o sinal, vai ficar menos 2 mais 3i. Pedrinho, e onde é que estarão as outras duas raízes? As outras duas raízes estarão nesse polinômio que reduzimos o grau. Como aplicamos o Brillouin-Ruffini 2 vezes, esse camarada que é do quarto grau vai ter como resultado alguém o quê? Do segundo grau. Então significa que o polinômio que vai aparecer aqui pra gente vai ser o quê? 1x² mais 2x mais 1. Aqui está. Então isso daqui seria um pedaço dessa forma fatorada que está aparecendo pra gente. Agora, como eu faço para encontrar as outras raízes? Amigão, já temos duas, que são desses primeiros 2 polinômios do primeiro grau. As outras estarão aqui, olha. Basta igualar esse camarada a 0. E ao resolver essa equação de segundo grau, o que a gente vai obter? A gente vai obter as nossas outras duas raízes, que por sinal
as minhas duas outras raízes, Bhaskara, eu vou deixar com você, obviamente, as minhas duas outras raízes serão iguais. Ou seja, aqui eu vou ter uma raiz dupla. E essa raiz dupla vai equivaler a quanto para a gente? Vai equivaler a menos 1. Então aqui, ó, resolvendo esse camarada, teremos x3 igual a x4, que é igual a menos 1. Ou seja, eu vou ter uma raiz dupla igual a menos 1. Tudo bem? O Bhaskara, eu vou tomar a liberdade de que você sabe resolver uma equação do segundo grau pela fórmula de Bhaskara. Tudo bem? Com isso, encontramos todas as 4 raízes desse polinômio do quarto grau. Então, veja o tanto que essa ferramenta do Brio-Ruffini ela é muito interessante para a gente. Por quê? A cada passo que a gente faz, a gente vai reduzindo em uma unidade o grau desse polinômio, o que vai facilitar todo o nosso trabalho na hora de encontrar as outras raízes aqui que aparecem para a gente. Então, para cada passo que você faz, você vai reduzindo uma unidade e esse camarada ele vai se tornando muito mais simples para a gente. Tudo bem? Com isso, se a gente quiser agora escrever esse polinômio em toda a sua forma fatorada, então esse polinômio p de x vai ser igual a quanto? Vai ser igual a x menos a primeira raiz, ou melhor, x menos 2 menos 3i, que multiplica x menos a segunda raiz, x menos 2 mais 3i. Lembrando que é só colocar a raiz trocando o sinal. E depois, x menos a última raiz. Como ali é menos 1, vem para cá trocando o sinal. X mais 1. Mais detalhe, aquela última raiz, ela não é raiz dupla. Então, se ela é raiz dupla, como é que a gente vai ter então esse camarada? O expoente já vai definir para mim quantas vezes ela aparece. Então, basta colocar esse camarada ao quadrado. Pronto. Isso daqui seria a forma fatorada desse polinômio aqui do quarto grau que aparece para a gente. Só que colocando no cantinho, igualamos esse camarada a zero para poder encontrar essas outras duas raízes. Aqui está. Beleza, amigão? Tranquilo isso? Então, finalizamos essa ideia que está aparecendo para a gente, que é uma ideia muito interessante quando a gente está resolvendo esse tipo de problema. Você que vai fazer ITA, carreiras militares, amigão, um ou outro vestibular daqui do Brasil, amigão, isso daqui não cai em prova, despenca. Na UNB é um pouco mais difícil isso daqui aparecer, a não ser que você esteja no passo terceira etapa. Isso daqui já pode ser um pouquinho mais frequente para você. Tranquilo, amigão? Então, fechamos essa ideia, percebeu que a gente fez uma revisão de ideias da aula passada e ainda incluiu essa ideia aqui de raízes complexas que está aparecendo para a gente. Tranquilo? Na nossa próxima aula, a gente vai ver agora o que acontece quando eu tiver raízes racionais e também raízes irracionais, beleza? Mas isso só na próxima aula. Valeu, amigão. Forte abraço e bons estudos para você.